Bem, o que a gente viu na semana passada, né? Vamos lá na nossa parte da semana passada, Natan, né? A gente falou que Deus, ele trabalha, ele opera através de pregadores fracos, né? Ele gosta de usar os fracos. E a pregação cristã verdadeira, né? Concentra-se na pessoa certa, que é Jesus, não no pregador. Flui do poder certo, quer dizer, do Espírito Santo, e cumpre o propósito certo, que é onde a gente bateu na tecla semana passada, né? Qual é o propósito da mensagem? É mudar o coração do pregador. Por isso que a verdadeira pregação do Evangelho não chama a atenção de quem fala. Aquela pessoa que está falando, não é para ela ser o status, não é para ela ser, meus irmãos, a figura principal, mas a verdadeira pregação, ela chama a atenção para Cristo Jesus, como o Batista fazia, né? É importante que ele cresça e que eu diminua. Então chegou aquele momento que o Batista realmente, ele era a última batata do pacote. E naquele momento, ele olhou para todos e disse: não, eu não sou digno de desatar as correias das sandálias dele. Quem sou eu, né? Então, a pregação verdadeira vai concentrar todo o seu esforço em engrandecer a Cristo e a pessoa ali ficar, meus irmãos, realmente oculta. O pregador pode até ser engraçado, inteligente, ele pode ser moderno, ele pode ser legal, e assim por diante. Não tem problema nenhum, tá? Isso aí, alguns são realmente muito engraçados, né? Muito legais, mas deverá conduzir as pessoas a olhar e a pensar só em Jesus. Então, a natureza dele que não vai mudar, o jeito dele que é difícil mudar, não pode ser mais importante do que a palavra que ele tem para dizer, o Cristo que ele veio anunciar. Então Paulo, ele diz, né, que ele se esforçou para pregar de tal maneira que as pessoas não olhassem para ele, mas para Jesus. Eu preguei de tal maneira que a vossa fé não esteja na sabedoria dos homens, mas em Deus. Versículo 5, dá uma olhada aí no versículo 5 do capítulo 2. Foi a última coisa que nós falamos. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então esse era o esforço dele naquele 1 ano e 8 meses que ele esteve lá, né, na cidade de Corinto. Agora, muito importante aqui, né, pode passar, o Natan, né? Portanto, que a pregação, ela não é eficaz porque leva as pessoas a chorar, a pessoa a rir, ou mesmo a gritar amém. Pregação do camarada, o povo começou a gritar amém, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam rindo. Olha, não significa que aquela pregação é eficaz. Olha, o pastor está suando lá, é poder do Espírito Santo. Não. É que ele realmente talvez colocou um paletó mais acalorado, e também porque ele está se mexendo muito lá na frente. Se você se mexer muito numa academia, como é que você fica? Você soa, né? Se estiver num ambiente curto, cheio de gente, você soa. Isso não é o Espírito Santo, não. É o corpo mesmo que está dizendo, vai devagar, né? Vai devagar que você está muito agitado. Então, a pregação não é eficaz porque leva as pessoas a chorar, a rir ou mesmo a gritar amém. A pregação eficaz é quando Deus trabalha através dela para mudar o coração do pecador, para mudar o coração daqueles que estão ouvindo. Isso é uma pregação eficaz. Então, se houve mudança, se depois da mensagem a pessoa toma uma decisão, fala assim, olha, estou tomando a decisão de entregar a minha vida a Jesus, uma pessoa que não tem Cristo. Estou tomando a decisão de, olha, como crente, crescer espiritualmente, né? Reconhecer ainda minhas falhas. Aí sim, meus queridos irmãos, a mensagem, ela foi eficaz. Agora, volte lá para a primeira página, o Natan, porque o nosso assunto está lá.
nosso assunto rápido hoje, né? A sabedoria de Deus oculta para quem? Como oculta? E revelada. Foi revelada para quem? Quem que revelou? É muito importante, né, essa parte que o apóstolo Paulo gasta aqui em 1 Coríntios, já que ele mencionou que sabedoria de Deus no versículo 5, né, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. Então, no versículo 6, ele diz assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Então, irmãos, ele vai fazer uma diferença entre a sabedoria de Deus e a sabedoria deste mundo. Sabedoria de Deus, que ele diz que foi entregue aos perfeitos, e a sabedoria deste mundo, que a única coisa que pode produzir de fato é a autodestruição. Interessante, né, como ele coloca aqui o versículo 6. Mas antes, né, eu vi um vídeo na internet de uma criança assim, muito pequena, talvez até 2 anos, talvez menos que isso, né? E essa criança, foi colocado um óculos nela. Ela tinha um problema visual, provavelmente, porque coloca um óculos na criancinha, vai lá, coloca. Aí é como se ela estivesse descobrindo o mundo, sabe? Ela não conseguia enxergar direito, né? Talvez descobriram isso na vida da criança, e aí colocou o óculos, ela como conseguisse enxergar a Mariazinha, pela primeira vez, né? Até nos lembra aquele cego que Jesus curou, que via os homens como se fossem árvores. Estão lembrados disso? Então, às vezes, a falta de visão, ou, né, uma deficiência visual, a pessoa olha, vê, não consegue enxergar direito e tal, tem aquele esforço todo, mas aí com o óculos, né, ela consegue enxergar bem. Estava conversando com o irmão de Veracruz, né? Falei assim: pastor, estou percebendo que o senhor não está lendo direito, eu não estava conseguindo enxergar direito. E ele disse: por que o senhor não faz que nem eu faço? Eu vou lá no camelô, quando minha vista está meio embaçada, né? Lá eles têm um monte de óculos, um monte de grau. O senhor vai testando, o que ficar bom o senhor compra. É baratinho, ó, a ideia dele, né? Eu pensei, mas não é mais fácil ir numa oftalmo, né, e tratar da questão, né? Mas eles têm o jeito deles de tratar o negócio, né? E funciona. Pior que ele disse que funciona. Agora, irmãos, perceba isso, né? Aquela criança, ela começa a descobrir um mundo novo, tá? Às vezes o pai, ele descobre bem cedo que o filho tem um problema, né? Na escola, antigamente, tinha essa deficiência. A criança era chamada a atenção: você não está prestando atenção, menino, você não consegue escrever direito, mas esse menino é atrasado. Tinha muito isso nas escolas, tinha. A criança ficava lá atrás, já coitadinha, porque ficava com vergonha. E pior ainda, ficava onde ela não poderia ficar, porque de repente, se ela ficasse lá na frente, seria muito mais fácil para ela. E aí o professor chamava atenção, as crianças ficavam rindo, aquela humilhação toda. E hoje as crianças descobrem bem mais cedo, né, que elas têm um problema visual. Tá? E tem melhorado muito, graças a Deus, as escolas têm melhorado muito. Então a professora, às vezes, melhor treinada, ela olha e fala assim: opa, você está, tudo bem. Chega no pai, na mãe: essa criança já fez um exame de vista? Não fez. Às vezes, irmãos, uma situação tão precária que mal tem para comer, como é que vai ter para cuidar da visão? Aí a escola vai, alguém ajuda e tal, e aí a criança, ela coloca um óculos, e com aquele óculos ela consegue ver um mundo diferente. Então, meus irmãos, Paulo está dizendo aqui na nossa história hoje: a verdade está lá, a verdade foi revelada, né? Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, por favor, encontre seus óculos. Paulo está dizendo isso aqui para a igreja: eu quero que vocês encontrem os seus óculos. Mas ele não está dizendo isso, mas é o que ele quer dizer aqui. Olhe para a igreja de Corinto. Eu disse para vocês que é um livro que é um desafio para mim, é um desafio para vocês, é um desafio para qualquer igreja
olhar para 1 Coríntios, 2 Coríntios, e dizer assim, não colocar o nome de Coríntios aqui em cima, colocar o nome Igreja Batista da Fé. Dizer, olha, o que aconteceu aqui em 1 Coríntios é a cara da Igreja Batista da Fé. Todos os problemas que encontra aqui em 1 Coríntios, sem exceção, eles vão ser encontrados na Igreja Batista da Fé. Agora eu vou um pouquinho além, tá? São problemas que são encontrados em todas as verdadeiras igrejas que existem nesse mundo. 1 Coríntios. Só que é um livro pesado. É um livro que ataca individualmente cada membro da igreja. Espiritualmente, olha, você é assim? Esse é o seu problema? Qual que é o seu problema? Você se acha uma pessoa melhor que as outras? Você acha que a pessoa que te ensinou é melhor do que aquele que me ensina? Você acha que seu pedigree é melhor que o meu? Você está aí com problema de ficar brigando com seu irmão? Você está com problema de imoralidade? Você está com problema no seu casamento? Olha, irmão, vê como se estica a linha aqui em 1 Coríntios. Então, o apóstolo Paulo diz, como se ele dissesse, vamos colocar um óculos para achar o nosso problema, né? Quando eu fui falar com vocês, eu não falei da sabedoria dos homens, mas da sabedoria de Deus. E ele vai partir desse princípio para tocar o coração da igreja, para a igreja olhar para Jesus de novo, porque eles não estavam olhando para Jesus. O problema da igreja de Corinto é que ela estava cega espiritualmente, não conseguia enxergar quem realmente era o dono da igreja, não conseguia enxergar o membro, não conseguia enxergar quem que era o dono dele, que nós pertencemos para Jesus Cristo. Então a gente fica olhando para o irmão, fica olhando para o problema do outro, nos achamos melhores, a nossa família é melhor, e etc e tal, fica condenando tudo e todos, né? Ou a gente vai parando de fazer as coisas na igreja, justamente por isso. A gente pode até sair da igreja, procurar uma igreja verdadeira e melhor, olha só, né? Uma igreja mais pura, nós podemos até fazer isso. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Coloque seus óculos, você não está enxergando direito. Paulo fala da sabedoria de Deus. Vamos aqui, irmãos, no versículo 6. Todavia falamos da sabedoria entre os perfeitos. A sabedoria de Deus. Essa sabedoria é uma pessoa. Capítulo 1, versículo 24. Dá uma olhada aí. 1, 24. Para os que são chamados, tanto judeus como grego, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A sabedoria é, antes de qualquer coisa, uma pessoa. Sabedoria de Deus. É como o amor. O amor é, antes de tudo, uma pessoa. Ah, pastor, mas é um sentimento. Sim, mas antes de tudo é uma pessoa. A paz, a alegria é, antes de tudo, uma pessoa. Cristo, a nossa paz. Cristo, a nossa alegria. A mesma coisa com sabedoria. Antes de tudo, é uma pessoa, mas também é uma mensagem. A mensagem da cruz. Aqui, meus irmãos, sabedoria de Deus, poder de Deus. A mensagem da cruz é que Cristo foi crucificado. Olha o que ele está dizendo aqui no capítulo 2, né? No versículo 2. Nada propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, irmãos, a sabedoria é uma mensagem, é uma pessoa, é uma mensagem, e ela é eterna, né? O apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 8, ele diz assim, 8 não, no versículo 7, falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então essa sabedoria, ela é eterna, no sentido que Deus é eterno, e mais ainda, que essa mensagem da cruz, ela foi dada antes da criação do mundo. O que isso significa? Antes que Deus criasse os mundos, antes que Deus criasse a luz,
Antes que Deus criasse, meus irmãos, o homem, já estava definida a mensagem da cruz. Você sabia disso? Que a mensagem da cruz estava definida antes de você chegar nesse mundo? Ah, mas eu sou novo, né, pastor? Mas o Adão é mais velho. Pois é, o Adão é mais velho que todos nós. Mas antes de Adão existir, antes que Deus o criasse com a sua própria mão, a mensagem da cruz já estava na mente de Deus. Já era, meus irmãos, pertencente ao nosso Deus, para a nossa glória, como diz o final do versículo 7. Então, meus irmãos, essa sabedoria leva o homem a conhecer o seu pecado, leva o homem a entregar a sua vida a Jesus, leva o homem a conhecer a vontade de Deus. Então já estava definida antes da fundação do mundo. Aí o que o apóstolo Paulo fala no versículo 6? Que essa sabedoria entre os perfeitos não é a mesma da sabedoria deste mundo. Então existe sim a sabedoria deste mundo, que tem uma visão muito diferente da sabedoria de Deus. Como é que esse mundo vê Deus? Como é que esse mundo ele vê a eternidade? Como é que ela vê o poder de Deus? Como é que ela vê a justiça de Deus? Então, o mundo, meus irmãos, não tem essa compreensão. O mundo fala alguma coisa sobre Deus. O que o mundo fala sobre Deus? Então, eu estava vendo um ator, ele é muito famoso, porque ele fez um programa durante muitos anos, então ele ficou muito famoso. Aí ele estava falando sobre Deus. Não, eu creio em Deus, não nesse Deus aí que vocês falam, falando desse jeito. Aí ele fala de um Deus panteísta, um Deus que está na mente dele, que ele mesmo criou. Então, e ele vai ter, assim, ele tem um auditório dele. Ele é um sábio, sabe? Então, é definido como uma pessoa com grande conhecimento, É tipo o Gabriel Pensador. Oh, meus irmãos, imagine se ele não pensasse, Se ele é o Gabriel, imagine se ele não pensasse. Agora, o que é Deus para essas pessoas? O que é a eternidade para essas pessoas? O que, meus irmãos, acontece? Então, além de não conhecer o mundo, como o apóstolo Paulo ele fala em Romanos, que essa sabedoria, além deles não conhecer a Deus, eles mudaram a glória de Deus, mudaram a verdade de Deus. Não é só que eles não conhecem, é a mutação que acontece nesse desconhecimento. E eles vão chamar tudo isso de sabedoria. Então, qual que é a visão que essa sabedoria tem da cruz? O que o mundo acha da cruz? Já vimos que é poder de Deus, que é sabedoria de Deus. Já vimos que é a grande mensagem de Deus eterna, ok? Por isso que o livro de Apocalipse fala do Evangelho eterno, aquele anjo que passa pregando o Evangelho eterno, que é a mensagem da cruz. Aí você vê, qual é a visão que o mundo tem da cruz, a sabedoria do mundo? O apóstolo Paulo disse, loucura e escândalo, uma grande loucura. Esses crentes é tudo doido. O que uma pessoa morrer na cruz para salvar? Isso é uma doidice. Então, o homem, pelo conhecimento dele, pela sabedoria que ele tem deste mundo, ele jamais vai chegar até Deus. Não pode chegar até Deus. Ainda, em relação à sabedoria do mundo, ela é passageira. Você já notou como a sabedoria do mundo é passageira? Você já notou que está sempre mudando, A filosofia sempre muda, sempre vem um conhecedor melhor. Tem o Sócrates, tem o Platão, tem o Aristóteles, depois vai vir os outros aí dessas eras mais modernas aí. Agora nós temos um aqui que substitui aqueles lá, Aí você vai perceber o seguinte, que esse conhecimento acumulado, ele não aperfeiçoa, ele não muda o coração das pessoas, ele piora. Você acha que o nosso mundo está melhor ou ele está pior do que foi há 100 anos atrás? Mas agora a gente tem uma máquina de lavar roupa. Mas agora a gente tem, aviões.
Ah, agora a gente tem até carro elétrico. Isso melhorou o ser humano? Não. Você vai descobrir o seguinte, que além da sabedoria do mundo ser passageira, ou seja, ela dura pouco, vai sempre ser substituída, ela não melhora as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Paulo está dizendo isso. Dá uma olhadinha aqui, meus irmãos, no versículo 6. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Olha só, ela se autodestrói, né? Então, os principais deste mundo, os príncipes deste mundo, aqueles que são movidos pela sabedoria deste mundo, eles estão sempre o quê? Se autodestruindo. Queridos irmãos, ainda que nós temos a nossa oração diária, nós clamamos a Deus que isso não aconteça. Nós pedimos a Deus a misericórdia. Eu, pessoalmente, eu acredito que nós estamos muito próximos de uma nova guerra. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo no versículo 6. O mundo, ele com a sua sabedoria, eles querem destruir uns aos outros. Queridos irmãos, já pensou uma igreja assim, que os membros querem destruir uns aos outros? Que eles querem se auto-aniquilar? A igreja se auto-aniquilar, quer dizer, ela está matando ela mesma. Você consegue olhar para o seu irmão e dizer, ele vale mais do que esse banco que eu estou sentando? Você consegue olhar para o seu irmão e dizer, ele vale mais do que o estilo de música que eu canto? Você consegue olhar para o seu irmão e dizer, ele vale mais do que essa bobagem que ele acabou de falar? Você consegue fazer isso? É isso que o apóstolo Paulo está querendo mostrar. A sabedoria desse mundo leva as pessoas a uma disputa, leva a engalfos, leva a descabelos, leva, sabe, a uma luta de eu tenho que vencê-lo. Não. Enquanto que a sabedoria de Deus mostra o quão pecadores nós somos, quanto nós precisamos de Jesus Cristo e quanto eu preciso ajudar o meu irmão, de como eu preciso cuidar dele, porque ele é fraco. Vós que sois fortes, cuidai dos mais fracos. Ele vai falar isso. Portanto, irmãos, o mundo ele está infectado com vírus. É o vírus do pecado. E o pecado só gera o quê? A morte. Não esqueçam disso. Em que sentido a sabedoria de Deus é um mistério? Olha lá no versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Às vezes as pessoas falam de mistério, né? Aí vem aqueles filmes na nossa cabeça, um filme de terror, um filme, sabe? Uma coisa assim, aquela música, né? A pessoa fala, tem um mistério aí, né? Não, calma, né? Mistério, segundo o mundo, é assim mesmo. Um negócio esotérico, né? Uma coisa estranha, um fantasma, e sempre acompanhado com uma música que assusta, né? Como eles conseguem? É Steven Spielberg, como é que fala o sobrenome dele? Spielberg, sei lá. Ele é um mestre, né? Uma vez eu estava assistindo um filme que era de um caminhão que queria matar um camarada lá que estava com um carro na frente, sabe? Eu ainda vou assistir de novo esse filme. Você fica apreensivo o tempo todo, só tem 2 carros no filme, né? Aquele caminhãozão, parece aquela roda lá e tal, e você fica o tempo todo, aquela música, aquele filme. Irmãos, aquilo deixa você em pânico, né? É um mistério. Olha, não é esse mistério que Deus está falando. A sabedoria de Deus oculta em mistério. Significa o quê, esse mistério? É simplesmente que você não conhecia antes, é só isso. Oculta em mistério, que mistério. Será que um dia eu vou chegar a conhecer esse mistério? Você já tem Jesus? Já tenho. Ele já foi revelado para você. Então, mistério no Novo Testamento
é algo que você não conhecia antes, mas agora você já conhece, que é Jesus Cristo. Como é que isso se aplica na Bíblia, né? Você lendo o Velho Testamento, a gente tem que considerar a verdade. E essa dificuldade que os judeus têm de reconhecer Cristo como Salvador. Por quê? Porque eles tinham que focar em Isaías 53, por exemplo, o final do Isaías capítulo 52, e eles não focam em Isaías 52, 53. Eles têm dificuldade de dizer, aqui está falando do Messias. Não, eles dizem, aqui está falando de Israel. É o que eles dizem. Agora, na verdade, é o nosso Messias. Se eles conseguissem enxergar o Messias ali, pronto, revelava o mistério. Mas então veja como eles têm dificuldade de descobrir a pessoa de Cristo no Velho Testamento. Eles querem um rei glorioso, e na verdade Jesus veio como um servo sofredor. Nós só descobrimos mesmo esse Messias pelo Novo Testamento com clareza, porque estava oculto lá, e aí é revelado pelo Evangelho. A cruz é um mistério, né? Está muito além da sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo. O ser humano, meus irmãos, na investigação dele, ele não consegue entender o que é a cruz, né? Quando eu falo assim dos cientistas, desses filósofos, eu não quero desprezar o trabalho de ninguém. Pelo contrário, cada um tem o seu lugar. O problema é que eles querem tomar o lugar de Deus, aí esse é o problema. Mas as invenções são boas, são excelentes. Veja que eu falei da máquina de lavar para vocês, né? Para mim, é uma das maiores invenções que já tem na face da terra, né? Vamos falar a verdade. Eu ia para o sítio ficar com a minha família lá, a Sandra, né? Não sei se a Sandra não está aqui agora. Mas primeiro, a gente tinha que ir lá no poço, pegar água no poço. E depois levava para minha tia, que tinha uma tábua lá, era uma tábua comprida, sabe? E aí naquela tábua, pegava aquela roupa e ficava lá, pá, pá, batendo. Eu não sei porque que batia tanta roupa desse jeito, né? Eu nunca fui daquele estilo de lavar muita roupa. Então, veja, um sofrimento e depois chegava, né? Pendurava lá a roupa e tal. Bom, né? Era um sacrifício para lavar uma roupa. Agora, meus irmãos, chega lá, imagine a pessoa querendo vender a primeira máquina de lavar roupa. Ó, essa máquina aqui, você coloca a roupa dentro, vai sair lavadinha para você, né? Eu estou citando isso aí para ver que os inventores, os cientistas, que descobrem remédio, que descobrem tanta coisa, eles têm o seu lugar. E eu agradeço a Deus. Eu estava chegando uma vez, né? Eu estava lá em Galha fazendo visita, a Valéria grávida. Aí eu vi ela lá naquele sol, lavando roupa e tal. Eu disse, eu vou lá na cidade e vou comprar uma máquina de lavar roupa. Eu tinha um Gordini. Eu tinha pago R$ 1.000 na época no meu Gordini. Eu estava descendo a rua do hospital, aquele trem acabou o freio lá, só Deus para ter misericórdia. Acabei batendo ele lá embaixo, lá, né? Mas não amassou muita coisa, né? Mas fez uns estragos, né? Aí eu pensei, eu vou vender esse carro e vou comprar uma máquina de lavar roupa. Dito e feito, fui lá, vendi o meu Gordini, né? E comprei uma máquina de lavar roupa para a Valéria. Resultado, um Gordini hoje custa 50 mil. Tivesse meu Gordini, né? Mas a máquina... vamos pensar assim? Esse é o resultado? Não. O resultado é que aquela porcaria na época não servia para nada. Correto? E a criança que estava chegando, a mãe que estava sofrendo, a esposa que estava sofrendo, precisava do quê? Dessa invenção tão preciosa. Queridos irmãos, né? Olha, a sabedoria de Deus, a cruz, ela é um mistério que os limites da investigação, a sabedoria, o conhecimento do homem, não consegue alcançar, por melhor que seja. Eu não estou desprezando esse conhecimento. Tá? O mundo científico, acadêmico, ele não pode desvendar os mistérios da cruz. É horrível o que o mundo acadêmico fala da cruz. Não precisa repetir aqui.
e nem o científico. A cruz não é uma verdade que o homem possa desvendar. Ah, estou observando aqui, olha só, 2 mais 2, que é não sei o quê, a raiz ao quadrado, do cateto. Cheguei à conclusão, a cruz é a verdade. Glória a Deus. Não, isso jamais vai acontecer, né? Você não diz simplesmente, acho que vou estudar as coisas de Deus, então eu vou me tornar um cristão. Já sei, eu sou uma pessoa inteligente, vou estudar as coisas sobre Deus e aí eu vou me converter. Não, não é assim que acontece. Não pode ser assim. Por que é assim tão difícil? Volte aqui no versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificaria o Senhor da glória, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nos revelou por onde? Pelo seu Espírito. Não é pela investigação humana, mas é pelo Espírito Santo. Olha essa frase aqui, meus irmãos, no versículo 8, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. O que os príncipes deste mundo fizeram com Jesus? Com todo o conhecimento e sabedoria que eles tinham. O apóstolo Pedro diz, vocês crucificaram o Senhor da glória. Foram lá, meus irmãos, aqui está Anás, está Caifás, está grande autoridade religiosa, aqui está Herodes, aqui está Pilatos, aqui está o centurião, os chefes do exército, os principais deste mundo estavam lá. E lendo o livro de Atos, final de cada um dos 4 evangelhos, nós somos ensinados que esses príncipes do mundo o crucificaram. Então, Paulo está dizendo aqui, vamos para o versículo 8, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Calma lá, pastor, ele está dizendo aqui que se eles tivessem conhecido que Jesus era Deus, eles não tinham crucificado ele? Está dizendo isso. Você não vai crucificar o Filho de Deus, sabendo que é o Filho de Deus, correto? Eu pergunto para você, era da vontade do convertido Pedro, ou do convertido Tiago, que Jesus morresse na cruz? Era da vontade deles? O que Pedro falou quando Jesus disse, vou morrer na cruz? O que Pedro falou? Não, o que é isso? Vai falar uma boa... Pois é, quem já tinha o conhecimento, não ia querer. Mas precisava, até para quem tinha conhecimento, precisava. Agora, o Pilatos, o Herodes, as autoridades religiosas, os soldados, o que Jesus Cristo disse quando viu eles lá de cima? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem, Senhor. Eles não sabem, meu Pai. Eles estão aí me matando, eles não sabem, né? Ou seja, tudo isso está oculto para eles. O que eles estão fazendo, eles não sabem que eu sou filho seu, que eu sou Deus. Eles não sabem. E até Pedro acompanha Jesus, né? Eu sei que vocês fizeram em ignorância, né? Eles não tinham ideia do que estavam fazendo. Eles pensavam, estamos matando um homem, estamos matando um impostor que se chama Deus, mas eles não pensavam que eles estavam matando Deus. É importante pensar nisso, irmãos, né? Tire a culpa deles, né? Claro que não, a culpa é nossa, nós matamos Jesus. Agora, né, Paulo, ele recorre ao Velho Testamento para mostrar a cegueira do homem. Olha o versículo 9, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para o que os amam. O que esse texto significa? Significa que o Evangelho, significa que a cruz de Cristo
Essa bênção que vem da cruz está oculta para eles, tá certo? Olha lá, o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. Aí no versículo 10 ele explica: Deus revelou para nós pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo, meus irmãos, o Espírito é de Deus. Então, olha, o Espírito Santo, né? Os olhos do homem não pode ver, os ouvidos não pode ouvir, o seu coração não pode compreender plenamente a cruz, o plano de salvação completo. Eles não podem compreender. É isso que esse versículo significa. De fato, dentro do contexto, Paulo está dizendo: olha, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo, não conseguem entender. A mensagem da cruz é a grande mensagem de Deus, é a salvação de Deus. E aí o mundo olha, se escandaliza, o mundo olha, acha uma loucura e não crê. E como é que eu consegui crer, eu, Gilberto? Por quê? Irmãos, eu venho de uma família tão romanista, tão católica. Minha mãe foi freira por um tempo em Santa Cruz do Rio Pardo. Para mim, os ídolos que estavam lá, era muito importante para mim, mesmo um menino de 12 anos. Para minhas irmãs, uma moça de 14, uma moça de 16, para o meu pai com quase 40, um pouquinho mais. Aquilo ali era importante para nós. A gente não conseguia entender que o plano de salvação de Deus era Cristo na cruz. Aí de repente, olha, como está escrito no versículo 10, você vê, exato, Deus nos revelou pelo seu Espírito, né? É uma revelação de Deus. Infelizmente, irmãos, como é que a gente usa esse texto do versículo 9, né? Só para descrever o conforto do céu, a bênção futura. Está errado, pastor? Não, não está errado. Porque também são coisas que Deus revela para os que o amam. Também está. Mas, de uma forma primária, isso aí não significa exatamente o futuro glorioso do crente, sabe? Mas a gente sempre usa esse texto para isso. Significa que a cruz de Jesus nos foi revelada. A gente fala com tanto prazer, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, tá me esperando na glória. A gente fala com alegria. E quantas vezes você fez a mesma coisa? Puxa vida, Senhor, o que o meu olho não conseguia enxergar, o que o meu ouvido não conseguia ouvir, o que o meu coração, a minha mente não conseguia entender, a cruz, Jesus Cristo morrendo, o Senhor me revelou. É isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, assim, de uma forma primária, quer dizer no versículo 9. Eu quero terminar dizendo, né, que a cruz, ela requer uma revelação divina, tá? A cruz só pode ser entendida com a ajuda do Espírito Santo. Paulo deixa isso claro, a gente vai ver isso a semana que vem. Vamos antecipar aqui, né, no capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito penetra todas as coisas. Um coração pecador como o meu, ele penetra as profundezas de Deus. Que é isso, pastor? Olha, são as revelações profundas de Deus. Quem Ele é, como Ele nos ama, o que Ele faz, o que Ele deseja para nós. Portanto, não basta apenas contar o Evangelho. Contar para as pessoas o Evangelho não vai resultar em salvação. A salvação envolve mais do que ver ou ouvir palavras, né? A salvação acontece quando Deus revela a sua verdade através do Espírito.
o apóstolo Paulo foi pregar na beira de um rio, e havia muitas mulheres ouvindo a palavra de Deus quando ele pregou o evangelho em Filipos, e a Bíblia diz que apenas uma pessoa, a Lídia, a primeira europeia, né, assim, de fato, como trabalho missionário, se converteu. É dito que Deus abriu o seu coração. Você está aqui hoje, você já crê em Jesus, é porque Deus abriu o seu coração. É por isso. O Espírito Santo nos revelou. É por isso. Só por isso, né? Quando pregamos, nós devemos orar. É por isso que quando está sendo pregada a palavra de Deus, os irmãos em espírito de oração, ao invés de ele falou essa palavra errada, olha só, né? Uma vez eu preguei, eu estava no acampamento, eu devia ter uns 17, 18 anos, um senhor já, um membro da igreja lá de muitos anos, né? Chegou em mim e disse, eu contei todos os seus né. Ele poderia ter elogiado um adolescente, um jovem, teria feito muito melhor, não é? Eu nunca parei de falar né, mas Deus tem me usado com né ou sem né, não é verdade? E ele eu nem sei se está na igreja, que ele não morreu, né? Mas nem sei se está. Será que ele fazia isso com todos os pregadores? Provavelmente. Então, quando você está ouvindo uma mensagem, ore para que o Espírito Santo possa produzir bons frutos naquele coração. Amém?